Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do Ceará, todos eles vencedores das nossas promoções. Aqui nessa cadeira só sentam vencedores, porque para cá só vem quem ganha a nossa promoção. E hoje eu tenho a grande satisfação de receber um grande vencedor da nossa promoção, porque ele, embora esteja afastado, mas ele tem a sua empresa, a empresa dele já foi homenageada nossa na promoção dos destaques empresariais, e como político ele já foi homenageado várias vezes, inclusive também como presidente do PDT. Está aqui conosco hoje, para satisfação, o deputado André Figueiredo. Deputado, satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Honra muito grande para a gente esse convite, Roberto. Fico muito satisfeito nesse programa aí, como você bem colocou, de tantas pessoas que já passaram, sempre indo ao encontro, digamos assim, da sua trajetória, né? De pessoa que é extremamente respeitada na nossa cidade, cujas promoções deixam qualquer um, claro, muito honrado. Muito obrigado, André. Bem, André, então nós vamos fazer o seguinte, eu queria que você fizesse primeiro um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Bem, eu sou formado em Economia e Direito pela Universidade Federal do Ceará, tenho uma especialização em Comércio Exterior pela Unifor e, como você bem colocou, passei boa parte da minha vida na empresa que era do meu pai e sempre também com uma ação política dentro do PDT, que foi meu único partido desde 1984. Tinha 17 anos quando entrei no PDT e que nós temos tido a oportunidade de desempenhar algumas funções tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, que certamente vem ao encontro de trabalharmos na perspectiva de construir um Ceará melhor, ajudar o nosso Estado, ajudar o nosso país a ter leis que realmente propiciem uma redução das desigualdades e uma ação que seja efetiva para que a gente possa realmente deixar nossa contribuição aqui em busca de um país melhor. No PDT, quais foram os cargos que o senhor ocupou antes de ser o presidente? No PDT, eu fui presidente da Juventude Socialista do PDT, fui presidente da Fundação de Estudos do Partido, que é a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. Tive a oportunidade, tenho a oportunidade hoje de ser o vice-presidente nacional do partido, o presidente é o Carlos Lupe, e tenho tido, claro, também nos últimos anos, a oportunidade de ser líder da bancada do PDT. Então, dentro do partido, volto a dizer, a gente conseguiu construir uma história sempre harmonizando com novos companheiros, com antigos companheiros, que sempre faço questão de saudar na figura do professor Flávio Torres, que é o nosso presidente de honra. E agora, o PDT, como o maior partido do estado do Ceará em número de prefeitos, em número de vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais, nós temos a satisfação de termos aí uma expectativa, sim, de PDT cada vez mais deixar sua marca em vários municípios cearenses e ajudando, claro, o governador Camilo Santana a dar continuidade ao governo que o CID fez, deixando sua marca, e temos absoluta convicção de que o PDT é um parceiro importante do governador Camilo Santana. Certo. Quer dizer que atualmente você é o líder da bancada do PDT na Câmara Federal? Não. Eu fui líder até receber o convite para ser ministro das Comunicações. Tá certo. Então, eu fui líder até outubro do ano passado. Certo. E aí, o tempo de exercício da liderança é de 1 ano, podendo ser renovado. Certo. Aí agora não. Agora o líder é o deputado Everton Rocha do Maranhão. Certo. E atualmente você é o vice-presidente nacional do PDT? Sou vice-presidente nacional. Além do presidente local? Sim. É isso? Sim. E como político, quais foram, antes de ser deputado federal, você foi o quê? Não, eu não exerci nenhum mandato eletivo antes de deputado federal. Disputei em Você já começou como deputado federal? Em 2002 eu fiquei como suplente, e aí em 2004, aí fiquei, o então governador Lúcio Alcântara nos chamou para ser secretário de Esporte e Juventude. Antes disso, ainda no governo do Ciro, em 1994, no final do governo do Ciro, ele me chamou para ser subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Foi a minha primeira experiência em gestão pública. E, como disse, em 2004,
com a eleição do então deputado Leônidas Cristino para a Prefeitura de Sobral e do primeiro suplente, que era o Samuel Arari, para prefeito do Crato, eu assumi o mandato de deputado federal nos anos de 2005 e 2006. Mas 2006, por conta da verticalização, né, nós tínhamos aí o Cristóvão Buarque como nosso candidato a presidente da República em 2006. Acabei não entrando, mesmo tendo sido o 15º deputado mais votado. Mas por conta da verticalização, a nossa coligação só elegeu uma deputada e, consequentemente, eu fiquei 4 anos sem exercer mandato eletivo, mas também tive a oportunidade de ser secretário executivo do Ministério do Trabalho, né, e a gente também contribuiu um pouco para a qualificação profissional da nossa juventude. Certo. Quer dizer, então, que você já ocupou vários cargos no Executivo. Já. Né? Graças a Deus, tive uma boa experiência no Poder Executivo e esse mais recente, né, na função que me honrou muito, de ministro das Comunicações. Perfeito. Uma pasta extremamente importante para o Brasil e que não posso deixar de lamentar duas pastas importantíssimas que têm sua vida própria, que é no caso Ciência, Tecnologia e Comunicações, estarem agora fundidas e, consequentemente, minimizando a importância de cada uma dessas linhas de ação. Certo. Perfeito, André. Aí eu queria agora, meu irmão, que você relacionasse os seus principais trabalhos realizados na Câmara Federal. Você está há quantos anos na Câmara Federal? É o meu terceiro mandato. Terceiro mandato. Vamos fazer o seguinte, desse último mandato seu agora, eu queria que você relacionasse os principais projetos, os seus principais trabalhos. A gente poderia, digamos assim, elencar, talvez, não por ordem de importância, mas certamente pela estruturação de um país que todos nós sonhamos, a questão do projeto que destina os royalties do pré-sal para a educação. Esse foi um projeto de 2013, né, que nós conseguimos relatar e conseguimos aprovar inicialmente contra a vontade do governo e, posteriormente, ao fazermos a apresentação para a presidenta Dilma, ela abraçou nossa ideia e nós conseguimos fazer um projeto vitorioso e que nós esperamos que, a partir de 2018, né, que é quando começa a efetivamente operar o Campo de Libra, que é a maior reserva petrolífera do mundo, né, nós tenhamos aí um volume extremamente vultoso de recursos destinados à educação. Fora isso, nós conseguimos também, dentro da legislação do microcrédito, aprovar a redução da contribuição previdenciária do microempreendedor individual para 5% do salário mínimo. Nós também criamos o ProJovem, na época, em 2005, aí foi uma medida provisória onde nós criamos o ProJovem, a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude e, claro, são ações que sempre foram direcionadas para termos uma redução de desigualdades, tanto no âmbito social, ou seja, fazer com que as pessoas que são menos favorecidas, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, possam ter recursos garantidos para a sua educação, para a sua qualificação profissional, certo? Passando também pela redução das desigualdades regionais. Ainda temos aí no nosso país muitas desigualdades, regiões muito ricas em contraste com regiões muito pobres. Como somos um deputado do estado do Ceará, cabe a nós também fazer com que o nosso estado, a nossa região, ela possa ter uma atenção diferenciada do que é destinada ao Sul e Sudeste. Já tem demais os estados do Sul e Sudeste. Nós precisamos garantir que os estados do Norte e Nordeste possam ter uma atenção bem mais forte do que estados que já foram privilegiados historicamente. André, e você vinha fazendo um trabalho muito bom no Ministério das Comunicações, né? Mas em função dessa mudança que houve aí, né, o afastamento da Dilma, você se afastou do Ministério. Mas eu queria que você fizesse também um resumo aí das suas principais atividades no Ministério das Comunicações. Tá, Roberto, como você bem colocou, né, nós fomos convidados ainda no mês de setembro do ano passado, dentro de uma nova reformulação da equipe ministerial da presidenta Dilma, e desde então nós tínhamos deixado claro para ela que nós teríamos 2 pontos que nós não abriríamos mão. De ela saber que nós temos candidato a presidente em 2018. O PDT tem um candidato que é o Ciro. Ela chegou e disse, não, 2018 se discute lá na frente. Você deixou isso bem claro? Deixamos claro. E segundo, a crítica à política econômica, né, que nós tínhamos até então, até por conta do nosso posicionamento contra a política que privilegia o rentismo, ou seja, o capital especulativo no nosso país, é bem mais valorizado que o capital produtivo. Isso aí, nós sempre tivemos um confronto muito grande com as ideias do então ministro Joaquim Levy.
né? Então, ela também chegou e até sinalizou que também era, em alguns momentos, ela era contrária a essa política de juros altos, essa política que desemprega, né? E que, infelizmente, voltou agora com o atual ministro Henrique Meirelles. Então, nós temos absoluta convicção de que o Brasil precisa mudar. E, em cima disso, nós fizemos nosso trabalho nesses 7 meses de gestão do Ministério das Comunicações. Né? No âmbito da radiodifusão, começamos a migração das AMs para FMs, né? Inclusive uma rádio aqui do Ceará, a Rádio Progresso, lá de Juazeiro, foi a primeira emissora a migrar de AM para FM. Primeira emissora do Brasil? Do Brasil. Foi, né? Foi meu amigo Antônio Firmino, que correu, fez todo o projeto, todo o detalhamento, foi a primeira emissora a migrar de AM para FM. Evidentemente que no período de adaptação, essas emissoras elas vão operar em simulcast, ou seja, simultaneamente operando em AM e FM, para que seus ouvintes comecem a se habituar com a nova frequência já na banda de FM. Desculpa, eu não sou muito do ramo, não entendo muito. Para mudar de AM para FM, o que é que precisa fazer? Não, basicamente a autorização da Anatel, né? E você ter na faixa de frequência de FM que ela comporte aquela migração. Fortaleza, por exemplo, nós não temos condições de migrar agora. Por quê? Porque não existe na faixa que hoje tem as FMs espaço suficiente para acomodar todas as emissoras AM. Tá certo. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Ao desligarmos o sinal analógico de TV, que já fizemos isso no município de Rio Verde, em Goiás, lá só opera em digital, nós vamos liberar os canais 5 e 6, que hoje opera a TV analógica. Certo. Esses canais 5 e 6 vai servir para justamente estendermos a faixa de frequência da FM, que vai começar, hoje começa em 87.9, vai começar em 75.9. Dessa forma, todas as emissoras podem migrar de AM para FM. Então, essa é uma bandeira, um sonho antigo da radiodifusão brasileira, que nós começamos a fazer essa migração já no mês de março agora. Quer dizer que a tendência é todas as emissoras passarem a ser FM? Sim, tendência natural, no mundo todo tem acontecido isso. Porque com a verticalização das cidades, você começa a ter pontos onde você não consegue uma transmissão adequada da AM. Aliás, eu já observei isso. Enquanto FM não. FM você não tem essa limitação e a qualidade é muito melhor do som e, com certeza, os ouvintes têm uma programação que passa a ser transmitida numa qualidade ainda melhor, sem mudar em nada o conteúdo. Qual é a sua previsão? Você acha que em quanto tempo as emissoras, por exemplo, aqui do Ceará, migrarão todas as... Aqui no Ceará, nós desligaremos o sinal analógico em julho do ano que vem, da televisão. Consequentemente, Fortaleza e região metropolitana vai poder migrar todas as suas emissoras. Nós calculamos... hoje temos aproximadamente 1.700 emissoras AM no Brasil, certo? Dessas, 78% em 2013 manifestaram interesse em mudar para FM, certo? Então, no prazo de 1 ano, elas tinham que manifestar esse interesse. As que não manifestaram vão ter que esperar uma nova rodada. Então, em 2017, creio que as emissoras aqui no estado do Ceará, boa parte delas já estarão transmitindo em FM. Tem custo para a emissora? Tem custo. A mudança da outorga tem, e era uma das grandes barreiras que as emissoras se deparavam, porque o custo que foi estimado era praticamente inviável. Então, nós fizemos uma parametrização dessa mudança de outorga a partir do município de São Paulo, a partir de uma emissora de maior potência, e fizemos uma regressão, né? Fizemos um paralelo com índice potencial de consumo, com renda per capita, com PIB do município, para atingirmos um valor que começa em R$4.400.000 aproximadamente, uma emissora de São Paulo de maior potência e com maior abrangência, até mesmo uma pequena emissora do interior das regiões menos favorecidas, que vai ser em torno de R$8.800, certo? Então, nessa faixa aqui, você tem vários parâmetros que definem qual o valor dessa mudança de outorga e, é claro, o investimento também em equipamentos que são bem diferentes da AM para FM. Certo. As emissoras de Fortaleza, por exemplo, gastariam mais ou menos quanto para passar de AM para FM? Depende muito, Roberto, mas ela é entre R$300 e R$400.000. Certo. Entre R$300 e R$400.000. Outra coisa, nós temos muitas emissoras de FM em Fortaleza, né? É impressionante. Eu pego o meu radinho, é uma quase colada na outra. Porque além das emissoras oficiais, tem as chamadas piratas, né? Não, piratas não. Piratas, em acontecendo, a Anatel, ela tem o dever de fechar. Nós temos radiodifusão comunitária. Radiodifusão comunitária. Sim, você tem as e a radiodifusão normais, educativa. E tem as comunitárias e as educativas. E as além educativas. Das piratas.
As piratas, na verdade, está minimizando muito, né? Nós temos aí a Anatel agindo bem na perspectiva de acabar com o pirata, porque inclusive é um crime pesado, né? Qualquer proprietário de rádio pirata aí pode responder criminalmente e as penas não são brandas. Certo. Agora, a radiodifusão comunitária, ela tem um raio de abrangência de 4 quilômetros. Certo? Então, se você de repente está passando por um local da cidade e acaba pegando um sinal de FM, ele tem uma limitação. Ele não pode, de repente, ter uma potência de antena que atinja todo o município, não. Como o nome diz, a radiodifusão comunitária é para atender a comunidade, para fazer a divulgação dos problemas, das questões culturais daquela comunidade, daquele bairro ou daquela cidade pequena. Certo. Né? Não para ter uma abrangência de uma radiodifusão comercial. E nós fizemos também durante o nosso mandato essa democratização. Colocamos plano de outorgas para a radiodifusão comunitária em todos os municípios do Brasil. Faltavam aproximadamente 1.200 que não tinham nenhuma emissora de rádio. Até porque é inviável comercialmente alguns municípios. Então, precisaríamos pelo menos de uma radiodifusão comunitária e isso nós fizemos dentro do nosso novo plano de outorgas. Você sabe, assim, quantas emissoras de FM tem em Fortaleza ou no Ceará? Não, no Ceará eu não tenho esse número, não. Não tenho Mas esse em Fortaleza tem bastante rádio FM, né? Tem, mas ainda é pouco. Se a gente analisar bem, temos poucas rádios no Brasil, temos poucas TVs no Brasil. A gente vê aqui no estado do Ceará, por exemplo, se nós formos trabalhar com geradoras, aquela que gera conteúdo local, né, nós vamos ter em Fortaleza, vamos ter em Caucaia, Aracati, Juazeiro, Sobral e Pacajus. Só esses municípios que têm geradora local. Certo. Isso é muito pouco para uma realidade do nosso estado e por isso que também ampliamos, no âmbito da radiodifusão educativa, mais outorgas para que nós possamos realmente ter uma democratização do acesso à informação, que nós possamos ter realmente a radiodifusão atuando para as pessoas se verem na TV, para as pessoas verem seus problemas e não importarmos conteúdo do Rio ou São Paulo apenas, mas vermos aqui a realidade do seu município, a realidade da sua região, a realidade do nosso estado do Ceará. Isso é que é o ideal, né? Porque essas grandes redes, tipo Globo, Record, SBT, elas trazem uma programação de fora para dentro da cidade. Exatamente. Aí acaba, recentemente nós estamos minimizando isso, né? Mas, por exemplo, do futebol. A gente vê aqui no Nordeste muita gente torcendo mais por um time do Rio ou São Paulo do que torcendo pelo time da sua própria terra. Isso hoje em dia está mudando um pouco porque você começa a ter a transmissão de jogos do campeonato cearense, do campeonato do seu estado. Mas antigamente não, você ia para algumas cidades do interior, tinha carreatas do Flamengo, do Vasco, enfim, dos times do Rio e São Paulo, o que é um absurdo. E hoje, aliás, até com o time do exterior, né? Você vê muita gente torcendo Barcelona, torcendo Real Madrid. Convenhamos também, né, Roberto? Hoje em dia é melhor a gente assistir um jogo do exterior do que a gente vê a nossa seleção brasileira, que é eliminada na primeira fase da Copa América, um grupo que tem Peru, Equador e Haiti. É uma vergonha muito grande que o nosso país precisa repensar o seu futebol. Aliás, André, eu vou dizer uma coisa para você. Eu senti agora no domingo passado, assistindo aquele jogo, uma vergonha tão grande quanto eu assisti no dia da derrota da Alemanha. É lamentável. Foi lamentável você ser desclassificado na primeira fase, né, na fase ainda das chaves, né? É um absurdo. O Brasil sair, isso mostra que o nosso time realmente está muito ruim. Mas, meu irmão, então eu acho que você teria mais alguma coisa a acrescentar com relação também que ao você trabalho falou, do Ministério? no trabalho do Ministério das Comunicações, um dos grandes desafios que nós colocamos foi a democratização do acesso à internet. Né? Você poder universalizar o acesso à internet, se contrapor aos interesses exclusivamente comerciais das grandes operadoras, com o interesse social que vem por trás de uma permissão para operar no Brasil. Né? Então, nós temos aí o programa Brasil Inteligente, que nós lançamos no mês de abril, que é internet ligando a gente. O Inteligente faz menção a isso, que vai desde o lançamento do nosso satélite geoestacionário, que será em dezembro, um investimento de quase 2 bilhões de reais, que vai ser um satélite justamente para levarmos, através da banda KA, a frequência, a internet em regiões mais remotas, onde não possamos chegar com fibra ótica, nós fazermos com que hoje os 5.500 pequenos provedores de internet que tem no Brasil possam ter acesso a linhas de crédito, você ter a internet funcionando como instrumento de igualdades no acesso ao conhecimento. Porque antigamente, ou mesmo hoje em dia, você, para poder pesquisar
em livros, ou você tem dinheiro para comprar livros, antigamente comprar enciclopédias, ou você pegar filas intermináveis em bibliotecas. Com a internet, ela sendo de velocidade, sendo de qualidade, você democratiza. A pessoa consegue, através do seu aparelho celular, conseguir acessar, ou do seu computador, conseguir acessar a mesma fonte de pesquisa, seja ela aqui numa cidade do interior do Ceará, seja ela nas regiões mais ricas do Rio e São Paulo. Então, esse papel cabe ao Ministério das Comunicações propiciar o acesso à internet verdadeiramente democrático. O programa Brasil Inteligente vem ao encontro dessa bandeira. Então, são as duas linhas de ação, na área de telecomunicações, na área de radiodifusão, que nós fizemos no Ministério das Comunicações e agora, evidentemente, a nossa missão dentro da Câmara cabe cobrar, ajudar no que for possível, inclusive o atual ministro, mas sempre com uma clareza muito grande de que o Brasil, sim, precisa ser passado a limpo. E esse Brasil nós queremos construir, não com esse governo que aí está, mas um governo verdadeiramente democrático que possa vir um dia ainda a ser eleito pela nossa população. Perfeito. André, vamos falar agora um pouco, meu irmão, sobre o PDT, partido do qual você é o presidente regional, é o vice-presidente nacional, né? Eu queria que você falasse um pouco aí sobre a situação atual do PDT, as perspectivas do PDT para essas eleições agora. Nós, a nível nacional, nós temos hoje 5 prefeitos de capital: Fortaleza, São Luís, Natal, Curitiba e Porto Alegre. Desses 5, 4 podem disputar a reeleição, com exceção do de Porto Alegre, o Fortunati, que já foi reeleito. Certo. Então, nós disputaremos em São Luís, Natal, Curitiba e Fortaleza. Fortaleza, até pelo contingente populacional, é a cidade mais importante para o PDT nacional, né? Então, nós temos toda a expectativa de ajudarmos a construir a reeleição do prefeito Roberto Cláudio, né? Nós precisamos dessa reeleição, e aí eu falo, para além de PDT, para fortalezense, né? Porque a gestão do Roberto Cláudio tem sido uma gestão exemplar. Sem lógico, dúvida. Falhas acontecem, é natural, mas o Roberto Cláudio está fazendo em 3 anos e meio o que muitos não fizeram durante 1, 2, 3 mandatos, né? O Roberto Cláudio está fazendo uma excelente gestão e por isso que nós vemos a importância capital dele ser reeleito, né? Então, aqui no estado do Ceará, nós temos 69 prefeitos, né? Disputaremos hoje, o último levantamento que a gente fez é que temos 117 pré-candidatos a prefeito dos 184 municípios. Não sabemos se teremos todos esses candidatos, até porque temos tido a política de sempre respeitar os nossos parceiros, né? Não querer atropelar nenhum partido parceiro, né? Mas, claro, queremos eleger um grande número de prefeitos e a meta do PDT nacional é elegermos pelo menos 10% dos prefeitos do Brasil, que daria aproximadamente 570 prefeitos. Nós elegemos 319 em 2012. Atualmente vocês têm 319? 319 foram eleitos, agora muitos, por conta dessa mudança aí partidária, muitos vieram, outros saíram. Por exemplo, no Ceará nós elegemos 9, agora estamos com 69. Né? Então, nós temos a certeza de que é uma meta factível e nós temos todo o interesse que, a partir das eleições de 2016, nós possamos vir a construir o projeto nacional que é de 2018. Certo. André, aqui em Fortaleza, nós sabemos, todo mundo sabe, que vai, de certo modo, haver uma união, principalmente no segundo turno, de todos os partidos contra o Roberto Cláudio, né? Roberto Cláudio é o prefeito da capital, como você disse, vem fazendo um bom trabalho, mas a perspectiva é de eleição em 2 turnos, né? Acho que nós vamos ter aí na faixa de 7 ou 8 candidatos. E eu lhe pergunto, lhe preocupa isso, esse fato de no segundo turno se unirem todo contra ele? Eu vejo que a população, independente da união que venha a ter de outros pré-candidatos, não acredito que todos se unam contra o Roberto Cláudio, não acredito. Acho que alguns certamente não indo para o segundo turno, para um eventual segundo turno, certamente deverão apoiar o Roberto Cláudio. Né? Então, eu vejo que o eleitorado de Fortaleza, lógico, pode ter suas preferências no primeiro turno, mas no eventual segundo turno, com a presença do Roberto Cláudio, certamente vai se identificar com muita clareza os diferenciais que fazem da gestão do Roberto Cláudio essa gestão exemplar. Certo. Uma gestão que vai para além da mobilidade urbana, que isso aí já é quase... Foi a grande marca. É a grande marca, a mobilidade urbana, mas você também vê várias UPAs sendo construídas, postos de saúde sendo reformulados, educação em tempo integral sendo implantada em várias escolas da nossa cidade.
Então, você vê, e além da característica pessoal do nosso prefeito, que é uma pessoa simpática, uma pessoa capacitada, uma pessoa atenciosa. Então, eu tenho uma absoluta convicção de que esse diferencial será muito notado, tanto no primeiro turno, é lógico, não custa sonhar, a gente sempre ainda tem uma expectativa de que possamos até decidir essa parada no primeiro turno. Mas respeitando o processo eleitoral, de qualquer maneira, prontos para um eventual segundo turno, e no segundo turno, cada vez mais, mostrarmos as diferenças que fazem da administração do Roberto Cláudio, essa administração modelo para o Brasil. Sem dúvida. Outra coisa interessante, eu acho que nunca houve na história de Fortaleza uma bancada tão grande, tão numerosa, como é a bancada atual do PDT aqui em Fortaleza. Quantos vereadores? 18 vereadores. 18 vereadores. Eu não conheço, acho que nem na época que o Juracy máximo. Historicamente, nunca conseguiu é a maior isso, bancada. Quer dizer, o PDT conseguiu agora, num trabalho maravilhoso seu, num trabalho maravilhoso do Salmito Filho, do presidente da Câmara Municipal, vocês conseguiram uma bancada de 18 vereadores, todos do PDT. Todos do PDT. Fora os partidos aliados. Né? 18 foi um trabalho, sem dúvida nenhuma, muito bem feito pelo nosso presidente, pessoa extremamente querida e respeitada, presidente Salmito Filho, né? E por isso que ele conseguiu, junto com o prefeito Roberto Cláudio, trazer essa quantidade grande de vereadores que se somaram aos nossos 2 vereadores que foram eleitos em 2012, meu querido amigo Iraguaçu Teixeira e o Didi Mangueira, né? E hoje nós temos aí 18 parlamentares e temos absoluta certeza de que podemos eleger pelo menos 12 vereadores do PDT, né? A nossa meta é elegermos pelo menos 12, né? Uma vez que desses 18, 4 não são candidatos à reeleição. Então, nós queremos eleger 12, sempre volto a dizer, fazendo dessa bancada uma sustentação para o prefeito Roberto Cláudio administrar cada vez melhor Fortaleza. Ninguém administra sem um poder legislativo parceiro, né? Um poder legislativo que cobre, que fiscalize, mas que seja parceiro. E o presidente Salmito Filho tem sido um grande parceiro do prefeito Roberto Cláudio, juntamente com todos os vereadores da base de apoio ao Roberto. Certo. Quantos prefeitos mais, digamos assim, em outros municípios mais importantes no Ceará, o PDT vai lançar candidato? Em praticamente todos. Nós deveremos lançar em Sobral, o deputado Ivo Gomes, nós vamos lançar em Maracanaú, vamos lançar em Iguatu, em Juazeiro, provavelmente no Crato, então, Aracati, Itapipoca, aqui no Maciço de Baturité, onde nós já temos um grande número de prefeitos. Então, os municípios mais importantes do Ceará, nós deveremos ter candidatura e aonde não tivermos, claro, trabalharemos com candidaturas parceiras, né? Parceiras do governador Camilo Santana, né? E parceiras das nossas bandeiras históricas do PDT. Perfeito. André, infelizmente o nosso tempo passou, mas eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para que você acrescente alguma coisa que eu não tenha me perguntado. Bom, Alberto, quero agradecer mais uma vez o espaço, né, e dizer que para a gente é um motivo de muita satisfação a gente está, através desse bate-papo aqui, prestando contas do nosso trabalho, das nossas bandeiras, dos nossos projetos, para que a gente possa, juntos, né, para que todos nós possamos construir esse Brasil, esse Ceará que nós sonhamos, né? Então, é sempre bom a gente estar, através da televisão, através de um bate-papo informal aqui, com uma pessoa respeitada como você, a gente está prestando contas e, claro, mais uma vez reafirmando compromissos com a nossa Fortaleza, com o nosso Ceará, com o nosso país. Tá. André, muito obrigado a você. Obrigado, Roberto. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, viu? Que agradeço. Aos telespectadores, muito obrigado. Pela primeira parte do nosso programa, nós vamos continuar a seguir entrevistando o empresário Náji Cavalcante da Fábrica Info.